Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Cavalcante, do Projeto LNRH, e hoje estamos iniciando o programa Papo Líder com a presença do Paulo Carvalho, presidente da Academia Latino-Americana de Jovens Talentos e também diretor de Jovens Talentos da BRHPE, e Dionísio Costa Júnior, pesquisador e professor, diretor de pesquisas e desenvolvimento da BRHPE. É já já! Paulo Carvalho, fala um pouquinho pra gente do teu trabalho, do que você tem desenvolvido, tanto na BRHPE como na Academia Latino-Americana de Jovens Talentos. Bom, Carlos, na BRHPE eu sou responsável por dois projetos. A primeira edição da Academia de Estagiários e a segunda edição do Prêmio Inovação Universitária em RH. A partir desse ano a gente vai ter uma equipe que vai estar apoiando também na construção desses dois projetos. Na academia eu trabalho como coach de carreira para jovens, então jovens que estão em busca de qual curso escolher na faculdade, para fazer faculdade, o que fazer depois da faculdade. Tem jovens que ficam muito em dúvida se faz concurso público, se abre uma empresa, se segue carreira privada, e eu estou para ajudar esses jovens com as ferramentas de coaching a ele trilhar um caminho de sucesso na carreira, se autoconhecendo e traçando as suas metas profissionais. Perfeito. Dionísio, dentro dessa área de pesquisa, de desenvolvimento, capital humano, o que você tem feito para contribuir nessa área que você tem trabalhado? Hoje eu trabalho com pesquisa dentro da BRHPE, sou diretor do departamento, e nós trabalhamos com levantamentos, com sondagens e com pesquisas propriamente dito, no intuito de fazer diagnósticos específicos sobre campos que interessam à gestão de negócios, à gestão de pessoas. E desenvolvimento, porque a partir desses diagnósticos a gente promove o desenvolvimento, seja para reverter, seja para otimizar o que foi identificado na nossa sondagem. Também sou professor, leciono disciplinas voltadas a comportamento organizacional e trabalho como psicólogo em uma empresa. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre a questão da liderança em vários níveis, tanto na área acadêmica como na área de mercado, e a gente vai especificar para o mercado jovem, tá? Dionísio, dentro dessa área de desenvolvimento, que até nos dias atuais é algo que é muito propagado, questão de desenvolvimento humano, quando a gente vem para a área de liderança, qual a tua percepção sobre isso? Nós vivemos hoje uma profunda crise de identidade e de liderança. Avançamos muito nas pesquisas, avançamos muito no que cerne a literatura escrita. O coach trouxe uma roupagem, uma perspectiva diferente para a liderança, mais atuante, mais próxima, mas a gente ainda vive uma problemática significativa quanto ao perfil, à identidade de liderança. Veja uma coisa que possivelmente vocês conhecem. A ONU, ela divulgou recentemente um tratado sobre liderança e ela especifica características que compõem o perfil do líder. Por quê? Porque antes nós encarávamos como líderes pessoas com o perfil de Hitler, com o perfil de Mussolini, e essas pessoas ficam à margem do que é liderança quando a ONU propõe uma nova abordagem. Olha, para você ser líder você precisa ter essas características. E a liderança, em sua essência, sempre vai promover o bem, sempre vai promover o desenvolvimento. Então, hoje ainda é uma problemática muito grande, antes de mais nada, conseguir compreender qual é a característica específica do líder. Entretanto, isso não é um trabalho impossível, né? Hoje as instituições, as escolas formadoras, elas se dedicam de maneira muito maciça a propagar, a promover o que seria o melhor comportamento para a liderança, uma vez que liderança é genuinamente comportamento. Você se comporta como um líder, não é nada funcional nem biológico. Você tem inclinações, obviamente, como ser humano, para determinados perfis de comportamento. E o que a gente chama de líder que nasceu e líder que se formou. Ninguém nasce líder ou nasce qualquer outra coisa. Você nasce com inclinações específicas e se comporta daquela maneira. Então, hoje, nós temos um avanço especificamente nesse campo, do que é a característica do líder, já bem definido, já moldou a face de como deve ser um líder, e a partir dessas características, a partir desses conceitos, se faz as aplicabilidades que são necessárias, seja para jovem, seja nas organizações, ou seja para qualquer outro campo que exija a presença de um líder. Perfeito.
Paulo, Dionísio, ele trouxe um ponto importante, que muito se discute em vários ambientes, que é a questão de o líder nascer, já com esse perfil comportamental, ou de se desenvolver. Nas organizações, como é que você percebe isso dentro da academia latino-americana de Jovens Talentos? Qual a percepção de vocês, qual a ideia de vocês com relação a isso que o Dionísio comentou? Então, Carlos, muitas organizações investem pesado em programas de trainee, que é para treinar jovens recém-formados para serem futuros líderes das organizações. Então, as empresas elas querem líderes formados dentro das próprias companhias. Então, aquele jovem que entrou lá recém-formado como trainee, a empresa vislumbra que ele, depois de 3, 4 anos, ele já ocupe um cargo de gestão dentro da empresa. Que é melhor do que contratar um líder de fora que vem de uma cultura diferente de uma outra empresa, já vem com hábitos diferentes de serem lapidados. Então, o jovem ele vai ser lapidado dentro da empresa. Então, por isso que as empresas investem pesado em programas de trainee e até programas de estágio bem estruturados que dão cursos de treinamentos, dão pequenas experiências vivenciais para que ele, no final do programa, ele ocupe um cargo de liderança dentro da companhia. Certo. Dionísio, essa questão do papel do gestor, que para alguns acaba sendo o espelho da formação até da sua própria caminhada, né, de trajetória profissional, porém, o que também é visto são aqueles gestores que são mais para chefes, com comportamentos, como você falou, líderes antigamente, que não eram líderes. Hitler, como você informou para a gente, Mussolini, certo? Como é que está essa questão da transformação desses gestores, tirar ele do perfil de um chefe, trabalhar nesse lado comportamental e trazer eles para realmente serem líderes de suas organizações, de seus departamentos, de suas vidas? Até na área do coach também, em outro perfil, sem ser a questão da organização. Como é que é feito isso? É possível trabalhar em cima desse formato? Passa por esse caminho que Paulo pontuou. É muito difícil uma organização ela moldar características de cunho, de personalidade, de cunho, de comportamento que sejam ligados a valores internos construídos. Então, o que é que as empresas fazem? Investem no trainee, investem no estagiário. Então, eu vou moldar, eu vou a partir do conceito de modelagem de comportamento, eu vou pegar quais são os valores, os princípios, os pilares, a missão, a filosofia, a cultura dessa empresa e vou construir nesse trainee, nesse jovem, para que quando a responsabilidade de líder, de ser o líder, cair na sua mesa, ele vai conseguir de maneira mais assertiva desenvolver. Então passa muito pela conscientização e pelo desenvolvimento. O que Paulo pontua é a arma que as organizações têm, e não só no Brasil, na América do Sul, mas em todo o mundo, é a arma que as empresas têm de conscientização, de desenvolvimento especificamente, para que esses possíveis líderes, trainees, estagiários, novos colaboradores, possam cada vez mais estar inseridos dentro da cultura da organização e, como consequência, desenvolver um trabalho que seja muito ligado ao desenvolvimento e aquilo que aquela organização imagina que é o melhor perfil para ser. Perfeito. Trazendo para a geração pós-moderna, conhecida no mercado como geração Y, certo? Da década de 80 para a década de 90, mais ou menos esse perfil. E agora a gente tem até a geração Z. Né? Geração Z. Certo. O que você poderia falar um pouco nesse conceito assim, até teórico, desse tipo de geração, de comportamento, de perfil? E Paulo, depois, como é que a gente pode trazer essa reflexão para as organizações? Que impacto tem esse comportamento dessas duas gerações nas organizações em se tratando de liderança? Dionísio. Veja, a geração pós-moderna, que a administração salienta como geração Y, ela possui uma característica extremamente diferenciada quando a gente faz antropologicamente comparações com as outras gerações. Então, por exemplo, o comportamento que a geração Baby Boom tinha e que depois a geração X teve, foram alterações importantes, obviamente, mas modestas. Nada que fosse de uma maneira muito expressiva. Que não aconteceu da geração X para a geração Y. Você teve um avanço gigantesco, não só nos hábitos comportamentais, mas na própria conscientização da minha real utilidade dentro da organização. Então, o jovem,
na faixa dos 20, próximo aos 30 anos, ele tem comportamentos específicos de conscientização do que aquela empresa, por exemplo, representa, qual é o projeto social que aquela empresa aposta, como é a filosofia, a cultura daquela empresa. Então eu vou me filiar a essa empresa a partir de uma reflexão pessoal de quais são os meus valores e por aí vai. É uma geração muito mais antenada, muito mais ligadas em mídias sociais, muito mais divulgadoras dos seus ideais, coisa que você não tinha antes. Antes você, para poder divulgar um ideal, você tinha que enviar um artigo para um jornal, esse jornal ia processar essa informação durante meses para poder divulgar uma breve nota no seu periódico num dia específico. Hoje não, hoje você expõe uma opinião pelo Twitter, pelo Facebook, por qualquer outra mídia social e expõe opiniões que são relacionadas às organizações. Então, você tem uma interação empresa e juventude e geração Y muito mais próxima. Veja uma coisa que possivelmente a gente consegue perceber com facilidade. Alguém que não... Nós temos empresas envolvidas em crimes. A Operação Lava Jato desmontou muitas estruturas de empresa. Se você vê a repercussão que isso tem por jovens e por jovens que trabalham nessas empresas, é gigantesca. Recriminando ou em defesa, mas dando a sua opinião relacionada à empresa. Então, a relação é muito próxima. A relação da juventude com a empresa é muito próxima e isso é divulgado, isso é exposto. Então, basicamente, as características dessa geração é procurar, a partir de princípios de valores, empresas que correspondam àquela expectativa e se posicionar dos mais variados temas, polêmicos, não polêmicos, os aspectos sociais que essa empresa tem e por aí vai a busca pela empresa que de fato atenda a sua necessidade, aquilo que você quer, e uma geração que além de ter esse senso crítico vai postar isso, vai divulgar isso. Então, basicamente a diferença é essa e uma diferença extremamente significativa. Paulo, conhecendo esse perfil dessa geração pós-moderna, qual é o desafio das organizações para reter esses jovens talentos e como desenvolvê-los para que eles possam se adaptar à cultura da empresa, para que eles possam abraçar essa causa? Porque assim, a gente sabe que a rotatividade é muito grande no mercado nessa geração. É muito imediatista, às vezes não sabe esperar todo esse planejamento de carreira. Qual é a tua percepção sobre isso? Carlos, a gente vê que muitos jovens eles acabam entrando nas empresas competências técnicas, currículo, fez intercâmbio, tem inglês, tem outra língua, mas acaba não ficando na empresa por questões comportamentais. 87% das demissões, segundo a revista do CSA, é por causa do comportamento. Segundo Daniel Goleman, também a maioria das pessoas fracassam por falta de inteligência emocional. Então os jovens eles estão nessa estatística também. Então são jovens, como você disse, muito imediatistas, são jovens que são ansiosos, são jovens que não conseguem planejar muita carreira, eu vou ficar nesse um ano, 2 anos fazendo essas tarefas repetitivas, operacionais, mas eu tenho um futuro dentro da empresa, a empresa vai investir em mim, eu vou crescer. Geralmente não pensa isso, vem outra empresa oferecendo R$200 a mais, oferecendo um outro cargo e a pessoa já sai, não vê a questão de planejamento de carreira. Então prejudica muito o jovem, sair de empresas com período de tempo muito curto, ficar em empresas com período de tempo muito curto, acaba não tendo a maturação o suficiente dentro daquela companhia para poder também investir na carreira desse jovem. Então a gente vê muitos jovens que estão 2 anos de carreira com várias passagens em várias empresas, não teve grandes responsabilidades em cada uma dessas empresas porque ele ficou muito pouco tempo em cada uma. Então a empresa não investiu tanto nele porque ele ficou pouco tempo. Dionísio, Paulo Carvalho ele tocou aqui num ponto muito importante, que é a inteligência emocional. Qual a importância da inteligência emocional dentro do que o Paulo falou? Ele trouxe alguns pontos importantes, de comportamentos, quanto ao olhar da organização nesse fator de inteligência emocional, em que interfere na vida desses jovens. Eu acho basicamente que é a busca do supremo equilíbrio e que num processo inteligente você vai ter um ganho de ambas as partes. Veja, é interessante a empresa, como o Paulo pontua, ter pessoas que estejam alinhadas à sua cultura, ter pessoas que tenham um tempo de casa
e ter pessoas que psicologicamente são saudáveis. Você vê aí perfis descontrolados. A geração X foi muito caracterizada por perfis descontrolados, né? De gestores que o vendedor não batia a meta, ele dava murros na mesa, ele ameaçava, ele não tinha uma inteligência emocional suficiente para que colocasse freios em seus comportamentos. Então a empresa ela vai prezar por disseminar esse tipo de conceito para que se mantenha o equilíbrio e a harmonia dentre todos os colaboradores, especificamente líder liderado. Uma vez que se isso não for feito, a pesquisa de clima vai apontar falhas aí no processo de relação líder-liderado. E o liderado, obviamente, para também compreender as dinâmicas da organização e conseguir administrar isso. Quando Paulo traz essa informação, por exemplo, da você SA referente a demissões por desequilíbrio, por questões comportamentais ou desequilíbrios quanto à inteligência emocional, é justamente isso. É que em momentos de crise, por exemplo, em momentos de forte pressão, você não vai conseguir administrar. E é uma situação que as empresas sempre vão ter, né? Estresse, demanda, aumento de produtividade e pressões de mercado externo, crises econômicas. Isso são problemáticas da vida organizacional que interferem por completo no colaborador. Então, trabalhar a inteligência emocional, trabalhar comportamento é estratégico. A empresa vai ganhar mais com isso, porque uma vez que eu tenho um colaborador, um líder psicologicamente saudável, ele vai conseguir administrar essas demandas que vão exigir uma maior energia e eu não vou precisar demiti-lo e entrar, né, nas estatísticas da você SA. Dionísio, é visto atualmente que as empresas têm investido mais em treinamentos comportamentais do que técnicos. Talvez a questão da inteligência emocional que foi tratada aqui, do perfil, do comportamento, dos valores, onde a sociedade, o governo, a educação familiar não conseguem preparar essas pessoas para quando entrarem nas organizações já ter esse perfil comportamental. Então as empresas, as organizações, elas acabam tendo esse dever, essa responsabilidade. Qual é o teu pensamento sobre isso? Qual é o desafio das organizações dentro do que a gente está tratando aqui nesse momento? Veja, as organizações, ela deságua nas organizações responsabilidades que precisariam ser assistidas, tanto pelo núcleo familiar como pelo poder público, e nem sempre se é assistido. Uma das questões é comportamento. Por exemplo, a empresa ela tem muito mais facilidade de desenvolver aspectos técnicos no colaborador, uma vez que ela tem especialistas técnicos. Então, para manusear uma máquina ou para alimentar determinado controle administrativo, eu consigo ensinar isso com facilidade. Um dia de treinamento e alguns exercícios, a pessoa já vai estar primariamente capacitada para desenvolver aquilo. Óbvio, dadas as suas dimensões. Existem coisas que são mais complexas, outras nem tanto. Mas no aspecto comportamental, eu não vou conseguir em um dia, por exemplo, mudar seu conceito de valor. Aquilo que você preza, aquilo que você acha que é decente, que é imoral, ou por aí vai. Então a empresa ela vai se dedicar com maior afinco, com maior dedicação, no intuito de conscientizar você da importância de adotar princípios de integridade, de moral, princípios de comportamento, de convivência, de relações humanas, porque isso é um processo mais complexo e mais demorado. Então hoje as organizações elas usam, por exemplo, um modelo de treinamento, de educação, que é corporativo continuado. Então os programas de educação corporativa continuada, elas frisam, elas focam em ciclos de desenvolvimento com temas específicos. Por exemplo, com liderança vai trabalhar autoconhecimento, liderança, gestão de equipes, equipes de alta performance, ferramentas de aplicação de lideranças em circunstâncias situacionais. Então o foco é maior no comportamento porque a demanda maior de atenção é no comportamento, uma vez que aspectos técnicos você consegue de maneira mais tranquila disseminar. E isso é uma bandeira muito defendida hoje pelas empresas porque existe uma demanda muito grande nesse sentido. Tá. Paulo, com relação à Academia Latino-Americana de Jovens Talentos, dentro desse ponto de treinamento, de desenvolvimento das competências comportamentais, das pontuações que o Dionísio fez, onde é que vocês se posicionam no mercado, como é que vocês se posicionam nas organizações para atender a essa demanda? Em duas situações, Carlos. Primeiro, utilização do coaching, individual ou em grupo,
para desenvolver competências comportamentais nos jovens. É questão dele se conhecer mais. Ele se conhecendo mais, ele vai saber quando é que ele está errando e ele vai ter mais cuidado na hora que for fazer alguma atitude, porque ele já vai saber que aquilo ele não pode fazer. Certo. Além do coaching, tem o programa de desenvolvimento de jovens líderes, que dentro desse programa, dividido em módulos, o jovem ele vai entrar verde, né, sem se conhecer, porque primeiro ele tem que saber se autoliderar para primeiro liderar outras pessoas. No final do programa ele já vai estar mais maduro, já vai ter competências para poder, quem sabe, liderar equipes no futuro. Então a academia ela investe tanto em coaching individual em equipe, quanto em programa de desenvolvimento presencial e quem sabe no futuro até online para a gente poder atingir mais pessoas no Brasil. Perfeito. Dionísio, a gente já tratou um pouquinho a questão de comportamento, como tratar esses jovens no âmbito organizacional, na sua trajetória de vida, de carreira. Para as próximas décadas, vamos dizer assim, qual o desafio das organizações e como os jovens eles devem se preparar para ser líderes e não chefes? Veja, a nossa geração ela já está mais consciente acerca desse tema. A dinâmica social ela é muito complexa. Por exemplo, se você perguntar a alguma organização o que ela sabe, se ela sabe como vai ser o comportamento do jovem em 2040, ela não vai saber. Não tem como você fazer uma projeção desse nível. Agora, se entende que a partir dos meios que temos hoje, os jovens vão se desenvolver muito envolvidos com o que é abordado hoje, a questão da comunicação, a questão das mídias sociais, a questão do senso crítico, o senso crítico antecipado, e isso vai acontecer sempre. Como é que o jovem deve se preparar? Ele deve enxergar a empresa do futuro, ou seja, uma vez que a empresa enxerga o perfil do jovem no futuro, o jovem deve enxergar o perfil dessa empresa. Então, mais uma vez, reforçar quais são os valores definidos por essa organização, o que essa organização pensa acerca de temas extremamente contemporâneos, como sustentabilidade, como a diversidade dentro das organizações. Então, como é que as empresas estão se comportando nisso e vão se comportar, a questão da ética, da integridade. E o jovem se preparar nesse sentido. Mas antes do preparo para a empresa, ele tem que se preparar para si. O autoconhecimento, a autoliderança é fundamental para eu saber especificamente onde eu quero chegar. E eu posso não saber o caminho que eu vou trilhar, porque isso fatores circunstanciais implicam nisso. Mas eu preciso saber especificamente aonde eu quero chegar, o que eu quero atingir. E o caminho vai ser por uma análise momentânea, por uma análise de contexto e da demanda que se existir na sociedade e nas empresas, no momento em que ele for fazer a escolha dos seus caminhos. Mas ele basicamente tem que saber isso. Ele tem que saber como ele se comporta nesse meio e como ele quer que a empresa que ele trabalha se comporte nesse meio. Vocês falaram de um ponto em comum que eu achei muito interessante, que é a questão do liderar a si mesmo. Talvez seja mais fácil liderar quem está fora do que a nós mesmos. Paulo, qual é a tua percepção? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você destrinchasse mais para que o nosso ouvinte pudesse entender um pouco disso, da questão de liderar a si mesmo. Não é muito falado nas mídias, não é muito tratado isso, essa questão. Se fala sobre liderança, se fala perfis, características, mas essa questão do eu, de me planejar, de eu me conhecer, do autoconhecimento, como o Dionísio falou, qual é a percepção em relação a isso? O jovem ter a consciência de que ele é o presidente da própria empresa, que é a sua vida. Então é ele que é o responsável pela casa que ele vai construir no futuro, a casa que é a vida. A cada dia ele está construindo lá um tijolo, daqui a 40, 50 anos ele vai ter a casa e dependendo do quanto ele construiu é que ele vai ter uma casa boa, uma casa grande, né? Com materiais de qualidade. Hoje o jovem ele precisa ser proativo na busca, por exemplo, de qualificações, ser proativo na busca de empregos que realmente vão trazer responsabilidades para ele que uma empresa que não está alinhada ao perfil dele não vai trazer, ele não vai se sentir motivado. Então não é
se cadastrar em várias vagas, se cadastrar em vários sites que ele vai ter o emprego dos sonhos. Ele tem que realmente focar, ele tem que buscar cursos que realmente aprimorem as suas habilidades, não esperar que só a faculdade, só frequentar as aulas, fazer as provas, fazer os trabalhos, que ele vai ser um profissional formado realmente para o mercado. Ele tem que buscar algo a mais. Ele tem que olhar para si mesmo, se olhar no espelho e ver o que é que está faltando para ele no interior, do seu conhecimento, das suas competências, das suas habilidades e planejar qual é o caminho que ele vai traçar dentro da própria faculdade. Eu quero participar de uma empresa júnior, eu vou participar de um movimento choice, vou participar de uma ESEC, que são movimentos estudantis, vou participar da BRH, me associar à BRH, participar de eventos. Então, se autoliderar, não ficar esperando cair do céu a grande oportunidade da vida, ou um grande curso, ou um programa de training. Ele tem que realmente se preparar. E é isso que é ser esse líder de si mesmo. Perfeito. Dionísio, Paulo Carvalho ele entrou numa questão de ambiente acadêmico. Você, por ter uma certa proximidade nesse ambiente acadêmico, cada vez mais escuta de jovens, o mercado não me dá oportunidades. E Paulo falou, mas você tem que ir atrás. Em algumas situações, os jovens reclamam que está desempregado, que não tem oportunidade, que não tem condições de pagar cursos, mas a gente sabe que tem algumas propostas que são free, né, que são grátis, mas que falta também o querer ir. Você vê tanto ouvir esses jovens, esse público, como você interpreta essa questão? De querer, não tem muito como fugir disso. Quando você perguntou a Paulo a questão do jovem se conhecer, é que se conhecer dá trabalho. O autoconhecimento dá trabalho, não é uma coisa muito fácil. Até porque você vai encontrar coisas, você vai se deparar com coisas, com comportamentos, com inclinações que não são tão comuns para os demais e com opiniões que chocam a opinião de determinadas estruturas que você considera. Então, quando você lança um olhar introspectivo, você vai encontrar coisas boas e coisas não tão boas. Só que, na maioria das vezes, essas coisas não tão boas, o jovem ele não foca, ele não tende a desenvolver. E o que é que ele vai fazer? Ele vai dizer que a falta do crescimento dele é porque não existe oportunidade, é porque ele não tem o curso que ele precisaria ter, por mero desleixo. Eu não quero investir nisso porque isso vai confrontar determinadas estruturas internas que se chocam. E isso traz uma problemática para mim. Então, o que é que o jovem precisa fazer antes de mais nada? É saber a sua real utilidade, onde eu quero chegar. E a partir de onde eu quero chegar, ver quais são as maiores ferramentas de desenvolvimento para que eu possa aplicar. Entender que o cenário econômico atual não é fácil, todos nós sabemos disso, mas é no meio de crises que eu proponho as maiores revoluções e proponho as melhores alternativas de desenvolvimento e de crescimento. Então, é enxergar que apesar das dificuldades, das crenças limitadoras, o coach trabalha muito isso, né? As crenças limitadoras. Então, a partir da identificação dessas crenças limitadoras, eu posso ressignificar e buscar desenvolvimento. Buscar a academia latino-americana para me desenvolver, buscar outras instituições de desenvolvimento para que eu possa otimizar as minhas capacidades, estar atento ao mercado, ver qual é a melhor empresa que eu me identifico, para que essa busca do autoconhecimento seja associada a ferramentas que me facilitem, né, nesse desenvolvimento, nessa busca, e que eu consiga enxergar, apesar do mar revolto, uma luz e um castelo forte para que eu possa ancorar e ficar mais tranquilo. Mas isso não é uma questão fácil, Carlos. O autoconhecimento ele é tão falado, mas ele é um processo difícil. Ele é um processo que exige uma reflexão, exige você quebrar crenças estabelecidas desde a sua infância, da sua formação e que hoje viram problemáticas na sua vida, e que a busca por desenvolvimento seja no intuito de reverter essa situação e não se acomodar, porque vai cair nessa pergunta que você fez. Eu vou apontar o mercado, eu vou apontar a falta de desenvolvimento. Então, hoje você tem muito o papel do coach nisso, de desmificar. Olha, você tem ações limitadoras? Tem. Mas eu tenho ferramentas e estruturas de reflexão que vão fazer você diminuir isso.
Então, a busca é você buscar para melhorar, para evoluir a cada dia. Perfeito. Bom, pessoal, vamos estar agora trazendo uma mensagem final de nossos entrevistados. Nós agradecemos a vocês por terem acompanhado esse momento, essas discussões que foram levantadas. Dionísio Costa Júnior, o que você gostaria de trazer reflexão assim para que as pessoas, após ter visto esse vídeo, elas possam tomar um direcionamento diferente na vida delas? Bom, a recomendação que eu faço é que, de fato, você busque o autoconhecimento, você busque conhecer quais são os seus pontos desenvolvidos, os seus pontos a desenvolver, porque esses pontos vão ser ferramentas poderosíssimas no seu desenvolvimento. Então, não tenha medo de se confrontar, não tenha medo de olhar no espelho e saber quais são as suas virtudes e os seus defeitos, porque a partir desse diagnóstico é que você vai conseguir fazer uma aplicação disso em todas as esferas da sua vida, e na sua carreira profissional não será diferente. Então, eu recomendo que o autoconhecimento, a busca de si, a saber especificamente onde quer chegar, seja algo muito claro na sua vida, para que você consiga usar os meios adequados para atingir aquilo que você deseja. E o crescimento, o desenvolvimento, a carreira sólida, o crescimento de cargos de gestão vai ser consequência dessa reflexão. Perfeito, Dionísio. Muito obrigado. Paulo Carvalho, sua mensagem para os nossos amigos. Bom, Carlos, pegando um gancho com o Dionísio, que ele falou de autoconhecimento, é você realmente ver se você tem perfil para ter uma carreira dentro de uma empresa, se você tem perfil para empreender, se você tem perfil para fazer concurso público. E não fazer, por exemplo, concurso público só porque o país está em crise e quer uma estabilidade. Se o seu perfil não for de estabilidade, você não vai se sentir bem trabalhando 20, 30 anos dentro de um órgão público. Se você não tem perfil para fazer concurso público, mas está vendo uma oportunidade para empreender, mas não tem perfil de empreendedor, não se vê daqui a 20, 30 anos empreendendo um negócio, então nem comece. Porque você não vai se sentir realmente motivado, porque não está dentro do seu perfil. Então, pegando o que o Dionísio falou, primeiro se autoconheça, conheça quais são os seus valores, os seus talentos, as suas habilidades, para depois você ver qual é a sua carreira que você quer construir. Se é dentro de uma empresa privada, se é criando uma empresa, ou é funcionário público. Então, está tudo na base do autoconhecimento e do planejamento. Você se planejar baseado no que você é. Perfeito. Paulo, muito obrigado. Dionísio, muito obrigado. E queremos agradecer à Academia Latino-Americana de Jovens Talentos e à Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Pernambuco, pela presença dos nossos amigos Paulo Carvalho e Dionísio Costa Júnior. Muito obrigado e o Papo de Líder vai ficando por aqui. Valeu, tchau, tchau!